Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus com todos. Que nesse dia, meus irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Que o Espírito Santo de Deus dê vitória a cada um que está acompanhando essas mensagens. Amém. Deus é um Deus de vitória, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de vitória e Ele nos dá estratégia para que vencemos, para que possamos vencer. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estar falando em estratégias de Deus. Eu separei 2 versículos estratégicos para que a gente possa refletir sobre eles. O primeiro versículo, meu irmão, está em Josué, capítulo 6, versículo 2 e 3. Lá diz o seguinte, meu irmão. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Deus está falando o quê, meus irmãos? Que estava entregando a cidade de Jericó nas mãos de Josué. Através da estratégia que Deus deu a Josué, ele conseguiu a cidade de Jericó. Seus muros caíram através da estratégia que Deus deu a Josué. O próximo capítulo, meu irmão, está em capítulo 5, versículo 10 de 2 Reis. Lá diz o seguinte: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Aqui Eliseu mandou esse recado através do mensageiro para Naamã. Então, nós vamos refletir, vamos meditar em 2 livros onde Deus deu estratégia ao seu povo. Em Josué, relata a estratégia era rodear a cidade, cercando-a por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade por mais 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas longamente, e ouvindo o ruído da trombeta, o povo gritará e o muro cairá. Essa foi a estratégia que Deus deu para Josué, para que ele tomasse posse da cidade de Jericó, meus irmãos. Uma estratégia tremenda, vinda da parte de Deus. A outra estratégia, meus irmãos, está em 2 Reis. Essa outra estratégia era que Naamã deveria se banhar no rio Jordão 7 vezes para se curar da lepra. Ele tinha lepra e ter sua pele restaurada. Então Naamã fez como o mensageiro do profeta Eliseu mandou, mesmo incomodado com a orientação que o mensageiro trouxe. Mas ele obedeceu e fez o que o mensageiro mandou. Mesmo sendo um ato simples, Naamã simplesmente obedeceu e obteve sua cura. Sua pele ficou livre da lepra. Essa foi outra estratégia que Deus deu para que Naamã fosse curado, através do profeta Eliseu. Irmãos, estou falando desses 2 livros da Bíblia, onde há estratégias de Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele também nos dá estratégia. Ele nos dá estratégia para vencer. Mas, meus amados, nós precisamos ser estratégicos com a sua ajuda, com o Espírito Santo. Sem Deus, toda estratégia tem brechas e falhas. Quando Deus, meus irmãos, nos dá alguma estratégia, não podemos seguir só. Precisamos seguir com Ele e com sua direção. Sozinhos, amados, há uma possibilidade de falhas, perdas e danos. Quando seguimos a direção de Deus, nada nem ninguém fica no nosso caminho. Olha o que aconteceu com Josué. Uma cidade fortificada, com muros fortes. Ninguém entrava naquela cidade, ninguém derrubava aquela cidade. Mas Deus deu estratégia a Josué e a cidade foi derrubada pelo poder de Deus, através da estratégia que Ele deu ao servo dele. E da mesma forma Ele faz com a gente, meus irmãos. Quando Josué seguiu a estratégia e a direção de Deus para rodear os muros de Jericó por 7 vezes, os muros ruíram, caíram, porque ele seguiu a estratégia e direção de Deus. Com Naamã, meus irmãos, também foi do mesmo jeito, foi a mesma coisa. Ele seguiu a estratégia e a instrução, direção de Deus, para se banhar no rio 7 vezes e ficou curado da lepra. Ambos tiveram vitórias, meus irmãos. Tudo graças
a estratégia de Deus, as estratégias que Deus deu a esses dois homens. Então, meus amados, nós precisamos também ser estratégicos, mas com a direção de Deus, porque quando seguimos uma estratégia sem Deus, ela está sujeita a falha. Mas quando seguimos uma estratégia do Senhor, seguimos a sua direção, a sua orientação, ela é carregada de poder e não tem como falhar. Então, meus irmãos, se nós nos encontramos em uma situação sem saída, uma situação terrível, extrema, enfim, algo que fugiu do nosso controle, já tentamos de tudo, mas não há saída, não encontramos saída para essa situação. Irmãos, a única saída é pedirmos uma estratégia a Deus para sair dessa situação. Precisamos pedir que Ele nos revele um caminho para sair disso e vencer essa adversidade. Precisamos compreender, meu irmão, nosso Deus é um Deus extremamente estratégico e pode nos dar estratégia para sair de qualquer situação pavorosa, assim como Ele fez com os dois servos dele. Mas é preciso, meus irmãos, estar em oração. Precisamos estar conectados ao Espírito Santo para que Deus possa colocar uma estratégia poderosa no nosso coração. Essa estratégia, meu irmão, quando Deus coloca uma estratégia no nosso coração, ela começa semelhante a uma semente. É semelhante a uma sementezinha pequena, que cresce a cada dia até se tornar grande. Quando estiver firme, forte e sem falhas, aí sim podemos utilizá-la para resolver situações extremas, fora de controle. Meus irmãos, esses dois relatos bíblicos que eu separei hoje para que a gente analisasse, para que a gente estudasse e refletisse, são estratégias de Deus. Ele deu estratégia a dois homens para obter vitórias. Hoje, os tempos mudaram, meus irmãos. Tudo se transformou. Histórias de séculos atrás não são mais as mesmas. Hoje é tudo diferente. Mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele não muda. E da mesma forma que deu estratégia a esses dois homens, Ele também pode nos dar estratégias para vencermos qualquer dificuldade. Porque não há nada que Deus não resolva. Não há problema nesse mundo que não tenha solução para Deus. Tudo para Deus tem solução, não tem para a gente. Nós somos pó, somos homens fracos, mas nós temos o nosso Deus para lutar e vencer as nossas guerras e nos dar a vitória. Então nada para Deus é impossível. Seja qual for o problema, a situação que você está passando, creia, bote na mão de Deus e Ele vai resolver. Ele vai te dar estratégias, habilidades para que você possa resolver essa situação da melhor forma possível. Creia que Deus está contigo. Você é servo, você é serva. Coloque na mão de Deus e espere. E Ele vai agir e te tirar dessa situação. Mas, meus amados, para que as nossas estratégias direcionadas por Deus, para que tudo dê certo, para que todo plano saia perfeito, não é só receber a estratégia de Deus. Nós precisamos ouvir, primeiramente, a estratégia de Deus, qual é a estratégia que Ele vai nos dar. Devemos ser obedientes, seguir as instruções, aguardar a direção do Senhor. Não basta ouvir, meus irmãos, a voz de Deus. Precisamos entendê-la. Isso só é possível com a prática da oração. Isso deve ser um hábito diário. Só assim teremos vitórias. É isso que devemos fazer. Devemos pedir estratégia a Deus, Ele vai nos dar a estratégia. Nós precisamos ouvir qual é a estratégia, ser obedientes ao que Ele vai mandar a gente fazer. Precisamos seguir as instruções, aguardar a direção do Senhor. Então não basta só ouvir. Precisamos praticar todas essas coisas para que a gente possa ter vitória. Não adianta você ou eu receber uma estratégia de Deus e querer fazer por conta própria, porque não vai dar certo, meu irmão. Toda estratégia sem Deus falha, mas estratégias direcionadas por Deus dá certo. Tudo flui perfeitamente. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Que ela possa estar te ajudando a resolver alguma questão, algum problema que você possa estar passando, que vocês possam estar passando. Deixa o teu like e se inscreve nesse canal. Compartilha essa mensagem para os teus grupos nas redes sociais. Amém, meus irmãos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste dia.